Quem já trabalha na área, me falem. Vocês conhecem OLAP, ODBC, variável, data warehouse, algoritmo, query, SQL, normalização? Vai falando se vocês já trabalham com essa parte e quem ainda não trabalha, você está empolgado para entrar de mergulho nessa novo ambiente, nova jornada. Vamos começar, Laender, com o dicionário de análise de dados? Vamos porque vai ser bastante interessante. Alguns desses termos que vocês estão vendo aqui no nosso chão estão aqui também. Como, por exemplo, vamos lá, vou passar aqui o índice e já vamos para o algoritmo. Olha só que interessante. Quando a gente vai conversar com alguém, seja, por exemplo, um cliente, ou então em uma entrevista de emprego, pode ser também em uma conversa entre amigos, que você está fazendo networking, se você tiver um repertório de palavras e já souber previamente o que falar com eles, por exemplo, eu sei o que é um ODBC, eu sei o que é uma normalização de dados, a tabela fato, tabela de dimensão, que inclusive falamos ontem junto com a aula do Laender, tudo isso vai fazer você ficar cada vez mais rico, vai mostrar que você tem profundidade. Eu quero que vocês vejam cada palavrinha que tem, tanto aqui no meu chão, onde estamos vendo, e também aqui na minha tela, porque é um para casa, tá? Depois dessa live aqui, não agora, vocês vão pegar esse PDF e eu quero que vocês pesquisem profundamente sobre esses termos. Temos o algoritmo, análise preditiva, API, atomicidade, que é um termo de banco de dados. Depois, o Azure, que é uma suíte bastante rica da Microsoft, com várias funcionalidades, e que é bastante interessante de vocês verem isso também, porque o Power BI tem algumas funcionalidades dentro do Azure que podem ser utilizadas. Posteriormente, temos o Balanced Scorecard, o banco de dados e vários outros. Eu não vou passar por todos, porque vocês vão ver que são muitos. Se a gente ficasse falando sobre cada um deles aqui, iria até amanhã, né? Tomando a devida profundidade que todos merecem. Isso aí, pessoal, é só para vocês terem uma noção de quem está começando nessa área, principalmente, talvez é inundado por esse monte de palavras diferentes, né? Data warehouse, como a gente falou, Balanced Scorecard, API, e muitas vezes se assusta, né? E não tem necessidade de se assustar, são apenas termos que a gente ouve no dia a dia, né? Para quem está começando a trabalhar com dados, para quem está começando a entrar nesse universo, e para tentar resumir um pouco de toda essa experiência, né? Toda essa vivência que vocês vão ter com essas palavrinhas. Esse dicionário foi criado com o objetivo de, primeiro passo, para conhecer, né? De forma mais superficial, vamos dizer assim, primeiro cada uma delas, e aí vocês poderem também pesquisar. Então, quando vocês abrirem aqui o material, vocês vão ver, por exemplo, que a gente está falando aqui, nesse que está na tela, o esquema Snowflake, né? Talvez isso possa parecer estranho para quem está vendo pela primeira vez, mas nada mais é do que um esquema de relacionamentos. A gente falou de relacionamentos ontem, como a gente pode ver ali no desenho, tem as tabelinhas, e é uma forma de fazer aqueles desenhos, tá? A maneira como a gente esquematiza toda aquela tabela. Então, quando você conhecer isso aqui, ouvir falar, eu já entendi que o Snowflake é uma forma de relacionamento. Agora, se você quiser aprofundar mais, existem muitos outros materiais, tá? Que é o pontapé inicial, para que você possa começar a conhecer cada uma dessas palavras. Vamos pegar uma outra aqui, por exemplo, Karine? O esquema estrela também é um ótimo exemplo, porque você falou de isso daqui é apenas algo superficial para eles irem aprofundando. Olha só que interessante. Nós temos aqui um autor chamado Ralph Kimball. Se vocês pesquisarem sobre isso no Google, vocês vão ver que existe material riquíssimo para entrar nessa parte especificamente de banco de dados. E é isso que eu incentivo que vocês vão cada vez mais tomando as rédeas do seu desenvolvimento, porque isso é muito importante. Temos também fonte de dados, que é importação de diversas fontes, front-end e back-end, que são termos bastante usuais quando nós falamos sobre visualização de dados e depois sobre a construção do DAX, do ETL, é o que tem por trás, é o que normalmente os gestores não conseguem enxergar, porque é a parte muito mais técnica, mais profunda. Temos aqui o OLAP, OLTP, que são siglas bastante importantes, Oracle, PostgreSQL, que é um tipo de banco de dados. Depois, Power BI. Power BI vocês já sabem, claro, né? Depois, Power Pivot. Laender, tudo que nós mostramos aqui, praticamente tudo, tirando a parte de visualização, é possível também utilizar dentro do Excel, né? Vocês já ouviram falar que o Power BI ele nasceu dentro do Excel, praticamente? Tá? O Excel, como a gente falou, a gente é apaixonado por Excel, né, Karine? Talvez alguns de vocês nem saibam, mas eu já tive um canal no YouTube chamado Guru do Excel, onde eu ensinava basicamente Excel. Foi assim que eu comecei, né? A Karine também começou com um canal de Excel. Nós somos aqui Excel maníacos mesmos. Então, lá dentro tem dois suplementos. O Power Query, que a gente já mostrou ele aqui para vocês, tá? O Power Pivot, que é uma outra parte de suplemento que a gente utiliza a linguagem DAX, também existe lá no Excel, tá? Então, é possível. A parte de visualização de dados, apesar de existir também um suplemento lá um pouco obsoleto, né, já não é tão boa, vamos dizer assim, quanto o Power BI. Então, por isso que a gente trabalha muito com visualização de dados, com filtros cruzados, coisas que são possíveis fazer no Power BI, mas principalmente a parte de tratamento e análise de dados com Power Query e Power Pivot, que são essas duas palavrinhas que a gente falou aqui, também existe no Excel, né?
Fica aí uma dica para vocês que não sabiam disso. Vamos passar para frente, aqui tem o Power Query, que inclusive ele é baseado na linguagem F#. Ele tem uma linguagem por trás dela ainda que nós não mostramos durante esse treinamento, nesse evento, porque é uma linguagem mais aprofundada. O Power BI tem várias nuances, além daquelas que nós mostramos aqui no evento. Se me perguntassem lá ainda quanto tempo eu demorei para aprender Power BI, eu digo que eu estou aprendendo até hoje, porque é tanta coisa e está sendo atualizado todos os meses que é impossível você ficar praticamente junto com a Microsoft. Na verdade, a gente tenta, às vezes a gente consegue e depois a Microsoft já lança algo novo e a gente se acompanha novamente. Então, tudo isso que nós estamos mostrando aqui para vocês, de Power Query, Power Pivot, são termos atuais e que nós precisamos que vocês se atualizem cada vez mais, porque o mercado muda e as coisas vão se evoluindo. Antigamente, nós utilizávamos várias linguagens de programação que hoje não está mais em uso tanto. E agora, as coisas vão mudando, vão ficando cada vez mais produtivas, e nós vamos entrando em termos mais self-service, digamos assim, onde você não precisa necessariamente programar todo esse processo com linguagem de programação, mas utilizar algumas interfaces, como utilizamos durante as aulas aqui desse evento, para poder fazer desenvolvimentos. E agora vamos prosseguir com o nosso dicionário de termos. Temos o ClickSense, que é um concorrente do Power BI, e como eu falei no início, concorrentes são bons, e o ClickSense em específico é bom para o Power BI e o Tableau também, porque eles se balizam, né? Por exemplo, nós temos o Tableau, que dominava o mercado anteriormente, veio o Power BI e praticamente fez o Tableau reduzir o preço um pouco, porque ele era muito caro anteriormente. Ele era o líder de mercado. Então, toda vez que nós temos outros softwares, é bom como fator de comparação para vocês verem qual vai ser o caminho que deve escolher. E também você nunca pode pensar em apenas um deles. Você deve conhecer o todo. Não é porque nós estamos falando de Power BI aqui que você não vai pesquisar sobre o ClickSense, ver suas diferenças. Porque em algum momento na sua empresa, algum diretor pode perguntar sobre essas diferenças, ou então um cliente, e você já vai ficar preparado. Portanto, não fiquem, por exemplo, só pensando em um software específico. Sejam também conhecedores das nuances dos outros softwares ao redor desse em específico, beleza? Agora vamos passar para outros. Query é uma palavra muito utilizada não só no Power BI, Lainder, mas também... Consulta SQL, né? E nós temos... Aí, quem já ouviu falar em query, né? Quem já fez aqui uma query no SQL, por exemplo? Então, aqui temos o significado disso também. Perceberam que todas essas palavrinhas são apenas para introduzir vocês, principalmente para quem estiver começando nesse mundo aqui de BI, certo, pessoal? Então, não se assustem como a gente falou. Olha aqui, a gente tem exemplos, inclusive, ó, tem uma query aqui, ó, select, campo, from, tabela, where, condição. Então, isso aqui é uma query, né, do SQL. Então, dá para vocês aprenderem, terem uma noção e, a partir disso, buscarem também, certo? Certo. Inclusive, SQL é possível de ser aplicado dentro do Power BI para fazer uma query do banco de dados do SQL. É possível. Então, a gente consegue conectar dentro de um banco de dados, buscar essas informações, tá? E trazer também para o Power BI para a gente poder analisar todos esses dados. Temos o Ralph Kimball, que é praticamente um dos principais autores sobre banco de dados, Data Warehouse, e eu recomendo bastante que vocês leiam, pelo menos de forma superficial, os livros dele, porque vocês vão conseguir cada vez mais ter repertório, além desses que nós estamos mostrando para vocês, tá? Agora, voltando para outros, SaaS é um tipo de comercialização de software que utiliza o Software as a Service, ou seja, você paga ele como serviço e não simplesmente compra um software para sempre. Então, Power BI é um SaaS, podemos falar assim? É praticamente um SaaS, você contrata mensalmente. Você contrata como um serviço, você vai pagar ali por usuário, né, que vai utilizar aquela ferramenta, e você paga enquanto utiliza, né? Você não compra mais, diferentemente de antigamente, por exemplo, que você... Hoje ainda existem alguns softwares assim, mas você pagava pelo software, né? Você pagava um valor mais alto, tinha a licença dele ali e só pagava uma vez. O SaaS é aquele software que vai ter um custo mais acessível, né? E aí você vai pagando um valor mensal, enquanto você estiver utilizando, você está pagando. Parou de utilizar, você deixa de pagar. Muito melhor, né? Vamos para o próximo, que é o SAP, o SAP. Me fala aí, como vocês falam sobre o SAP? É SAP ou SAP? Eu sempre falo SAP. Eu falo SAP. SAP, né? Então, dentro do Power BI nós temos conexão ao SAP HANA e o Data Warehouse. Você consegue sim conectar. E se tiver outras versões, você também consegue fazer por ODBC, tranquilamente, tá? Então, sabemos que grandes empresas utilizam esse tipo de ERP. Vocês sabem o que é essa sigla? Olha só, o meu linguajar. Eu já estou falando uma outra sigla que não está aqui. O que é ERP? Enterprise Resource Planning. Eu estou fazendo um gerenciamento de recursos empresariais. O SAP é um software desse tipo. Inclusive, ó, vou até voltar aqui.
Tem ERP em algum momento no nosso dicionário. Vai estar no E, eu vou voltar para vocês verem que tem realmente, porque é importante. ERP, está aí, ó. Aí vocês vão cada vez mais ficar cientes sobre tudo que nós estamos falando. Agora eu vou voltar lá no SAP. Vamos lá. Teve gente que falou que fala SAP. SAP. Faz sentido. Boa. Self-Service BI é o conceito que nós temos dentro do Power BI. Por quê? Conseguimos livremente, sendo um analista de negócio, ou seja, eu não sou da TI, eu sou, por exemplo, formada em publicidade e propaganda, o Laender é um engenheiro, e qualquer coisa que nós queremos analisar, podemos, sem precisar necessariamente passar pela TI. Isso é o conceito que está aqui na tela de self-service. Eu me sirvo com os dados, vou lá, busco da fonte onde eles estão, importo no Power BI, trato esses dados, depois jogo no Power BI de volta, faço medidas, coloco em visuais e depois eu distribuo para os meus colegas e para os meus gestores. Voltando para cá, temos o SGBD. Um analista de negócios talvez não saiba o que é isso, né, Laender? E é bem comum, né? Mas o que é um SGDB? É praticamente um software também que gerencia o banco de dados. Muito Só que bom. essa sigla daí está em português, não está em inglês. Prosseguindo, temos o SQL e a sua suíte, né, o SQL Server. Qual que é a diferença entre SQL e SQL Server? Bom, o SQL Server é, vamos dizer assim, o banco de dados em si, né? SQL é a linguagem. A gente utiliza a linguagem para a construção ali das queries de consulta, tá? E a linguagem SQL ela pode ser utilizada em diversos tipos de banco de dados. Já o SQL Server é o banco de dados, como a gente também tem outros, como o Oracle, né? Temos aí o MySQL, temos diversos outros que utilizam a linguagem SQL para a construção das suas queries. Beleza, ótima explicação, Laender. Continuando, temos o SSAS, que parece SAS, mas não é SAS. Não. É diferente? E o que é o SSAS? A gente fez SSAS aqui, não. Não fizemos, mas eu acho que o DAX ele se inspira um pouquinho nesse SSAS, que significa SQL Server Analysis Services. É basicamente onde surgiu a linguagem MDX. Para quem não conhece, o DAX é aquela função que o Laender utilizou ontem, por exemplo. Você fez uma sum, não fez, Laender? Fizemos. Fez uma sum, então foi uma soma. Então, essa linguagem ela foi inspirada, o DAX, no MDX, no Excel e também no SQL. Ela tem 3 inspirações. Por isso que, para os analistas de negócio, é mais fácil você começar no Power BI, porque ele já foi inspirado, parte no Excel, parte nesses outros 2 que eu falei com você. Então, vamos prosseguir aqui, porque temos outro, SSIS, Laender. Esse é o Integration Service. É o Integration Services, que tem ótimos poderes para poder fazer o quê? Tratamento de dados. E esse tratamento de dados nós fazemos no Power BI, no Power Query. Então, é basicamente uma equivalência. Eu estou falando basicamente porque é um pouco diferente. Aqui nós utilizamos bastante linguagem de programação. O que nós estamos mostrando é que existem nuances nesse ambiente de análise de dados e que você vai ficar focado no Power BI, mas precisa ter ramificações e saber o que elas significam também. Voltando aqui para o LED, nós temos depois o termo de storytelling, que é um pouquinho do que nós vamos falar hoje. Vamos falar um pouquinho sobre como você pode contar histórias com os seus dados, né, pessoal? Então, quando a gente estiver trabalhando ali com a visualização, não é simplesmente colocar um gráfico, arrastar ali. Tem algumas técnicas que vocês precisam também poder trabalhar para que a informação ela fique visível, né? Imagine o seguinte, quando você bate o olho em um gráfico, a primeira coisa que você tem que fazer é entender o que ele quer te transmitir. Se você demora muito tempo ali para analisar, para entender o que está por ali, tem algo errado, tá? Então, você precisa saber utilizar também as visualizações de dados de forma que faça com que o usuário, ou quem vai consumir aquela informação, ela tenha ali a resposta rápida do que ela precisa entender, tá? E a gente vai falar disso de visualizações daqui a pouquinho também. Isso aí. Agora, indo um pouquinho mais para frente, tabela de dimensão, falamos sobre isso ontem. Temos também a tabela fato. Vocês também aprenderam o que era isso. Posteriormente, o Tableau, que é um concorrente do Power BI, que foi aquele que eu falei anteriormente, e está também na nossa primeira aula, naquele quadrante Gartner. Nós temos o Power BI, Tableau e ClickView. Dentro do quadrante de líderes. Exatamente. Mais para frente, taxonomia. Que palavra difícil, né? Na verdade, isso aqui é basicamente uma forma de organizar os termos. Eu acho que tem algumas pessoas que são ultra mega organizadas, outras que são mais ou menos, mas a taxonomia é algo muito importante para fazer todo o processo de análise de dados, porque um projeto desorganizado é pedido para fracasso, né, Laender? Porque precisa estar hiper mega organizado, porque ele vai crescer, e à medida que esse projeto cresce, ele vai ficando cada vez mais impossível de ser gerenciado se ele estiver bagunçado. Vamos para o próximo, que é um trigger. A gente usa trigger no Power Automate?
Power Automate, que pode ser utilizado juntamente com o Power BI para poder fazer automações, buscar dados de algum local e por um trigger, por exemplo. O que é um trigger? Se eu clicar em um botãozinho assim, isso é um trigger. Eu estou fazendo um... Gatilho. Gatilho, isso. Traduziu Isso a palavra para o português. É uma ação que vai acontecer e isso vai disparar uma outra ação, né? Então, existem diversas maneiras. Você pode, por exemplo, configurar uma ação dentro do Power Automate, que é uma outra ferramenta da Microsoft, para executar determinada ação. Então, você pode ir lá no Power BI, quando determinada meta será atingida, ela disparar alguns e-mails, por exemplo. A gente pode configurar isso, né? Então, existem diversas coisas que a gente pode fazer. E o trigger é a palavrinha que resume esse gatilho, né? É esse evento que acontece para disparar uma outra ação a ser executada. Temos também variável. Medidas no DAX são basicamente variáveis, né? Isso, e a gente pode utilizar variáveis dentro das medidas, né? Também podemos fazer essa redundância. Depois, uma view. Vou passar mais rápido, tá? Visualização, que vai ser o assunto da aula de hoje. E acabamos de falar sobre os termos. Tudo isso vamos passar para vocês lerem com mais calma, porque é muito importante terem esse aparato como ferramenta. E, posteriormente, vocês vão aplicando cada vez mais na vida profissional de vocês. E eu quero saber depois, lá no futuro, se isso foi de grande valia ou não.